Os irmãos podem se assentar e os convido a abrir desde já as suas Bíblias em Atos, capítulo 24. Nós vamos ler de fato o capítulo inteiro, muito embora talvez nessa noite não vamos chegar até o fim com ele. Mas é um capítulo que deve ser lido inteiro devido ao seu contexto. Esse capítulo ele dá continuidade à jornada do apóstolo Paulo desde a sua prisão em Jerusalém, e após de ele ser inquirido em Jerusalém, ele é guardado na guarnição romana, e ao correr perigo, o Lúcio envia ele adiante para que ele seja preservado em Cesareia, na frente do governador Félix. Cesareia. E agora nós vamos ler a continuidade disso. Então, capítulo 24, de versículo 1 em diante. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciões e com um certo orador chamado Tertulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Sendo ele chamado, passou Tertulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e por toda parte, isso reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, a qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, mas, sobrevindo o comandante Lícias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse na sinagoga ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, o que chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo a esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer ofrendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais devia comparecer diante de ti e acusar se tiveram alguma coisa contra mim. Ou estes mesmo digam que iniquidade acha em mim por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio, salvo essas palavras que clamei, estando entre eles: hoje eu sou julgado perante vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lícias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem.
Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amodratado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu te ver vagar, chamarei-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando mais frequentemente conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festus, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Amém. Meus amados, aquilo que acontece nesse capítulo é apenas mais uma fase onde nós podemos ver a providência de Deus conduzindo, guardando e guiando a vida do apóstolo Paulo para testemunhar ou continuar a testemunhar sobre Cristo em ocasiões e há pessoas que não poderia fazer de outra forma. E além disso, é a maneira de Deus conduzir devagar o apóstolo Paulo ao chegar em Roma, que era a capital do império, para que lá ele pregasse ao imperador, para que lá ele pregasse a outras pessoas, e também fazendo outras obras, sabendo que de Roma Paulo escreveu algumas cartas que nós temos hoje registradas nas Escrituras. E mais uma vez, como falamos nos outros domingos, a gente percebe que essa prisão do apóstolo Paulo não era algo aleatório, não era algo apenas circunstancial, não era uma infelicidade que aconteceu no caminho dele, mas era algo preparado mediante qual Deus escolheu a trabalhar através da vida do apóstolo Paulo. E hoje pela manhã nós falamos de Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus aparece aos seus discípulos clamando sua autoridade sobre o céu e a terra, e após de ele clamar a sua autoridade sobre todas as nações, ele envia, portanto, os seus discípulos a essas nações, aonde ele está controlando, onde ele tem toda a autoridade. Em outras palavras, dizendo aos seus discípulos: eu controlo todos os eventos, toda a história, toda a terra está debaixo da minha mão, portanto, idem. E quando ele faz isso, não envia os discípulos em circunstâncias fáceis. Naquele momento não era uma atmosfera aberta para o evangelho necessariamente, e os discípulos também eram poucos em números, mas isso não deixou de receber uma grande comissão, é tanto que a chamamos de grande, por causa da sua abrangência. E meus amados, apesar das situações ser contrárias, no entanto, Jesus, dentro disso tudo, os chama para irem e investir a sua vida na proclamação do Evangelho. E essa mensagem é coerente conosco hoje, meus amados. Embora a pandemia ela pode nos mostrar certas limitações, como falamos mais cedo, no entanto, lembra-se que Deus está em controle e tem toda a autoridade sobre toda a terra. E portanto Ele nos convida a caminhar nessa autoridade para pregar o Evangelho, apesar das circunstâncias que de certa forma, ainda em época de pandemia, são melhores do que as circunstâncias que os discípulos tiveram quando eles receberam uma grande comissão. Mas vamos ver o desfecho desse trajeto todo, que Paulo entende que essa é a última parte do seu ministério. Uma parte essa, no entanto, longa. Paulo prega evangelho no mundo gentílico por vários anos, planta várias igrejas, ordena pastores e assim por diante, mas ele, ao rumo ao Jerusalém, ele claramente entende da parte de Deus que o seu ministério mudará, vai ter outra face. Como ele entende que dali para frente ele será sim preso e correrá perigo de vida, e de fato isso que aconteceu. Mas isso não quer dizer que o ministério dele encerrou, mas a partir dali Deus debaixo de escorta total, com proteção romana, e esse ministério sendo preso, não pensa que ainda assim foi limitado a um lugar por estar preso.
Paulo viajou mais do que outras pessoas preso. Ele foi de Jerusalém a Roma, e esse percurso levou bastante tempo. Como nesse texto pode perceber, que ele ficou por 2 anos em Cesareia. Ele não chegou assim de um dia para a noite para Roma. Só em Cesareia passou 2 anos. Depois ele chega em Roma, lá fica mais alguns anos. Então essa última parte do ministério, aliás, é uma das mais extensas. E essa parte se dá debaixo de escorta romana, de proteção romana como preso. Mas Deus os usa de maneira poderosa. Por isso, meus amados, eu não sei quando essa pandemia vai demorar, porque essa pergunta sempre aparece. E aí, o que você acha? Não acho nada. Mas ano que vem? Não sei. Mas tanto faz quanto ela demora. De fato, ela se apresenta como uma prisão para nós. Mas nosso ministério pode continuar e florescer muito mais do que nós imaginamos, mesmo nessa façada de limitações de prisão. Portanto, nós devemos sempre olhar no que Deus tem para nós. Então, Paulo chega diante do Félix, e 5 dias depois, o Ananias, alguns anciões e um orador se apresenta para trazer acusações. Veja que eles estavam decididos a acabar com a vida do apóstolo Paulo. Eles não, você pensa que eles somente ficaram lá em Jerusalém acusando? Não, eles começam a perseguir a todo custo, tentando tirar a vida dele. E esses homens, ele chega à frente do governador e começa, tendo a palavra, eles escolhem um orador que tinha sabedoria em usar as palavras e persuadir aquele que o ouvia. Mas pelo jeito ele não teve tanto sucesso, e também ele comete a infelicidade de ele, de certa forma, acusar as autoridades romanas e não levar em conta que o governador, ele conhecia, no entanto, acerca de caminho. E veja como a conversa fica. Tertúlio, vem acusar e diz que primeiro tenta lisonjear o Félix, falando dele, que o que ele fez é reconhecido por toda parte, e que eles são gratos, que na verdade eles não eram bem assim. E eles tentam com isso forçar ele a agir em seu favor. Mas em versículo 4 eles mostram claro que eles não estavam tão pouco interessados em quem Félix era, porque ele se insera muito fácil a conversa. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, em conformidade com a tua clemência, nos atende um pouco. Então, é isso que eles queriam. E quando chega, em versículos 5 a 9, eles tentam, de alguma forma, induzir a ideia que Paulo era culpado e que ele deveria ser julgado e morto. Porque, tendo nós verificado que esse homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. A primeira coisa, eles começam a xingar. Eles começam a ser pessoas que mostram todo o seu desprezo, todo o seu ódio, quando chamam o apóstolo Paulo de peste. E veja que aquele orador, que ora começou com palavras pomposas, tentando mostrar educação e persuadir o governador, quando chega a falar, de fato, eles mostram o ódio que eles têm do apóstolo Paulo. E que era ódio, não era na verdade outra coisa. Eles dizem, ele é uma peste. O peste era uma palavra muito dura, porque a peste era vista como um tipo de praga, de doença, que contamina fácil tudo ao seu redor e traz a morte. E Paulo era um que ele viajava pelo Império Romano. Então o que eles têm a dizer? Que ele é um prejuízo por todo o Império Romano, por onde esse homem passa, traz a morte. Coisa que não poderia ser verificado, no entanto, e Paulo nunca fora acusado de alguma coisa desse tipo. E depois ele diz que promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, coisa que também não poderia ser provada, porque na verdade
Quem provocava as sedições eram os próprios judeus que perseguiam o caminho. Aonde Paulo chegava, aqueles que não criam entre judeus criaram tumulto. E esse fizeram também em Jerusalém. Então o que eles acusam o apóstolo de fato eles fizeram. As duas coisas. Jesus acusa certa vez os fariseus que andam ao redor do mundo todo fazer um discípulo e quando faz o pior do que eles. Então eles eram uma peste nesse sentido. E também, quando ao templo, foram eles mesmos que os judeus da diáspora agitaram os judeus de Jerusalém para matar o apóstolo Paulo. Então a agitação foi criada por ela mesma, para que dentro dessa agitação eles conseguissem o que queria para matar o apóstolo Paulo. Então eles fazem aquilo que de fato acusam. E o governador, ele sabia muito bem que os judeus, eles tinham esse intuito de criar agitações ou pequenas revoluções. Depois o acusa de ser o principal agitador da seita dos nazarenos, coisas também que isso não era necessariamente verdadeira, mas veja como ele era visto, porque ele sabia que em Jerusalém, quem era o pastor da igreja em Jerusalém era Tiago. Eles também sabiam que o Pedro era aquele que pregou no Pentecoste, e mais de 3.000 pessoas se arrependeram. Não foi apóstolo Paulo. Aliás, a única pregação de magnitude maior do apóstolo Paulo foi quando eles queriam matá-lo e foi concedido a possibilidade de ele falar. Foi a única vez que ele falou para uma multidão. Paulo não falou em Jerusalém. E eles tentaram dizer que essa seita ela tenta agitar as coisas que eles não faziam. Depois que ele profanou o templo, coisa que Paulo também mostra que ele não fez, porque profanar o templo exigia certas ações. E lembra-se que quando Paulo chegou em Jerusalém, os apóstolos disseram para ele para fazer certos procedimentos, tinha 4 pessoas sob juramento, ele gastou dinheiro para raspar o cabelo, e isso era um procedimento de purificação, mostrando assim que ele é inocente, e Paulo fez tudo isso. Então eles não poderiam provar na verdade nenhuma dessas. Aliás, a profanação de templo era mais por parte deles, porque criaram tumulto no templo, coisa que eles não poderiam fazer. E depois disse: e nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Veja como isso já ele começa a mostrar que ele não estava muito aí com o Império Romano. Primeiro, porque eles não poderiam agir como autoridade de prender ninguém. Eles não eram autoridades legislativas, eles eram autoridades eclesiásticas. Eles apenas de fato tinham autoridade sobre as questões da fé. Mas devemos nos lembrar que Jerusalém estava debaixo da ocupação romana. Então a legislação, a lei a ser aplicada era feita por romanos e não por eles. Portanto, eles não poderiam prender ninguém. E aí tem um detalhe que eles não se ligam, e não é detalhado aqui, mas é claro que Félix sabe disso. Por isso que Paulo também recebeu um tratamento diferente, porque ele era romano. Ele jamais poderia tocar num romano para prendê-lo, muito mais inquiri-lo segundo a nossa lei. Quando fala julgá-lo segundo a nossa lei, eles ressaltam a lei judaica sobre a lei do César. Eles não poderiam julgar num processo para acusar de morte uma pessoa segundo uma lei religiosa, porque a lei vigente era a lei romana, e a lei romana funcionava totalmente diferente. Então com isso, com essas palavras, eles de fato agem contrário na frente do governador, mostra que eles queriam conduzir as coisas como eles queriam, e eles não queriam se submeter coisa alguma ao Império Romano. Então eles começam a dar a entender exatamente o contrário. E no versículo 22, que nós vamos chegar lá, o Félix de fato ele tem esse entendimento, porque aqui ele diz: conhecendo mais acuradamente as coisas ao respeito do caminho, ele odiou a causa deles. E ele conhecia, como Paulo diz em defesa dele, ele conhecia bem os judeus, ele sabia quem eles são. Então
No versículo 7, após de eles mostrar que não respeita a lei, que eles de fato profanaram o templo, eles vão agora acusar as autoridades romanas, que eram as únicas que tinham de fato de direito a autoridade de intervir. Ele diz: mas, sobrevindo o comandante Lícias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência. Como a gente queria fazer justiça e o comandante se meteu onde não era dele, quando de fato era exatamente inverso. Era isso mesmo que ele deveria fazer. Ele era o comandante da guarnição romana, que deveria garantir a paz e a ordem de Jerusalém. E é isso que ele deveria fazer, interromper qualquer tumulto. E é ele que deveria inquirir, é ele que deveria ver se haveria alguma acusação, e ele deveria ter qualquer punição, e não eles. E veja como ele se sobressai sobre a autoridade romana e tenta colocá-lo, no caso, para baixo, sobre eles, e tentar responsabilizá-los, e pensando eles que com isso Félix haveria de ceder. E olha como ele diz: ele fez isso com grande força, coisa que Lícias não fez. Eles tentam acusar e falar mal do próprio comandante, que era romano. Então veja a infelicidade dessas pessoas, se como eles tinha ódio no coração deles. Eles tentaram botar para baixo tudo que estava ao seu redor. Então basicamente eles falam contra o sistema que o próprio Félix estava conduzindo, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. E os judeus também concordaram nas acusações, afirmando que essas coisas eram assim. Então eles encerram seu discurso, e tudo que eles queriam era de fato persuadir o Félix a deixar o apóstolo Paulo a ser julgado conforme a lei deles. Ele sabia que o Félix não poderia de fato julgá-lo no sentido de acontecer o que eles queriam. O que eles queriam era matar o apóstolo Paulo, e ele sabia que Félix não iria fazer isso. Ele sabia que nenhum governador romano iria encontrar uma acusação digna e suficiente para ele ser sentenciado à morte. Então eles tentam anular a autoridade romana para que Paulo chegue a ser julgado por eles, aonde eles faziam de fato o que quiseram, porque a lei também não faria de morte no caso do apóstolo Paulo. Mas se você olha na acusação deles, não haveria nada concreto de fato na acusação. Eles falam de maneira apenas geral, eles não falam nada com nada. E meus amados, é o que acontece de fato no nosso mundo hoje com a igreja e com o cristianismo. Se você percebe bem, os cristãos eles estão sendo acusados cada vez mais, principalmente na mídia, de uma maneira, estão falando de coisas, mas fala nada com nada. Na verdade, não há nada concreto, é só polêmica em cima, que agita direitos humanos, e para lá e para cá, mas na verdade não fala nada, não tem acusações concretas. E de fato, acusa, por exemplo, a gente que somos mais discriminatórios, homofóbicos e tudo mais. Mas de fato, quem são mais racistas, homofóbicos e discriminatórios e tudo mais? É exatamente o mundo que cria essas diferenças, que fala nelas, que cria todo tipo de leis a favor disso. Então eles são mais do que a igreja. A igreja sempre trabalhou com todas as categorias de pessoas, abençoando todas as categorias de pessoas. Mas e a igreja sempre vive militando pelo evangelho, não por outra coisa. Mas as pessoas acusam a igreja disso tudo o tempo todo, e a gente precisa saber se portar diante disso. Em versículo 10, agora nós temos a participação do apóstolo Paulo, e veja como os romanos funcionam. Primeiro, os acusadores, eles têm direito a falar, dizer a versão deles. Mas depois, o outro tem o direito de dizer também.
se defender. E Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal para falar, respondeu. Veja que Paulo não fica tentando lisonjear o Félix, mas ele lembra de alguma coisa básica. Sabendo que há muitos anos ser juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. O que Paulo quis dizer com isso? Primeiro, Paulo sabia quem Félix era. Segundo, Paulo lembra a Félix: você conhece muito bem esse povo, você sabe muito bem o jeito deles de fazer as coisas, você é juiz dessa nação há anos, então eu estou confiante que você não se deixa levado por palavras apenas e que vai fazer a coisa certa. Eu estou me sentindo à vontade baseado em saber que você é assim. Em outras palavras, Paulo tanto atrai atenção ao Félix quanto meio que encoraja para que ele haja de maneira certa. E o que de fato, meus amados, nós precisamos sempre encorajar as pessoas a agir de maneira certa. Não é persuadi-los a fazer algo a nosso favor, mas apenas fazer e agir de acordo com os fatos. E aí Paulo começa: visto que poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Paulo começa a mostrar que as coisas que ele fez e tudo, tinha coisas precisas, exatas e poderia se verificar. Ele só não só diz coisas, coisa com coisa. Ele começa a dizer: são 12 dias, batido. Você pode verificar tudo isso é verificável. E para os romanos, meus amados, o que importava era a prova. Tanto faz quem você era, se não tinha prova, era nada. Os romanos deveriam ter prova. Você não poderia acusar um cidadão romano sem ter uma prova concluente, não só palavras, daquilo que ele é acusado. E Paulo sabia muito bem disso. Então ele diz: olha, são 12 dias que subi a Jerusalém. E aí Paulo mostra por que ele foi a Jerusalém e mostra seu ministério, e com isso, de certa forma, abre a porta para pregar o evangelho para o Félix mais tarde. E ele diz: eu fui para adorar. Quando ele diz que fui para adorar, naturalmente ele reconhece Jerusalém e o templo como lugar de adoração. Naturalmente ele mostra respeito e reconhecimento por aquilo que ele de fato é acusado. Ora, por que você vai para adorar num lugar se você é contra aquele lugar? Não faz sentido. Mas Paulo mostra de fato: eu fui adorar em Jerusalém, eu reconheço o templo, eu não tenho problema nenhuma. E Paulo não teria dito isso como uma mentira, que como você vai mentir de adoração quando se trata sobre Deus? Não tem como fazer isso. Então, eu fui para adorar, eu não fui para fazer outra coisa. Ele disse que fui para mudar, para fazer agitação, eu fui para adorar. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco anotinado o povo, fosse na sinagoga ou na cidade. Aí ele mostra que na vida dele, ele pode provar que foi para adorar, porque eles não podem provar que achou o apóstolo Paulo fazendo alguma coisa que eles disseram. Não tem prova. Em outras palavras, senhor juiz, eles não apresentaram nenhuma prova. O senhor não tem nenhuma prova que eu fiz alguma coisa de que eles estão dizendo. Não é a prova disso. Não há. E aqui diz: eles não me acharam nem no templo, que eles falaram no templo, eles não me acharam no templo discutindo com ninguém. Eu não estava discutindo com ninguém, eu estava lá, e eles, na verdade, que não era nem eles, era o judeu da Ásia, dizendo: este é o homem. Eles começaram a agitar os outros, Paulo estava na dele. E o que é mais interessante, meus amados, que os apóstolos foram muito inteligentes quando pediram para o apóstolo Paulo pagar por aquelas 4 pessoas, aqueles 4 jovens rasparam cabelo sob juramento para provar que ele era inocente. Porque uma das coisas que também você trabalha é provas e testemunhas. Paulo tinha 4 pessoas para testemunhar que ele de fato era inocente. Não teria como passar disso. Então eles não me acharam nem no templo, e Paulo não para só aqui.
nem na sinagoga e nem em canto nenhum na cidade me acharam discutindo, falando, pregando ou dizendo qualquer coisa, porque Paulo não pregou nada. Então eles não têm nenhuma base em dizer que de alguma forma eu tentei criar tumulto na cidade. Na verdade, o tumulto foi criado por eles ao me ver no templo. E o apóstolo Paulo, no versículo 13, diz: tanto é que não me acharam, e nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Em outras palavras, tá bom, filho, você ouviu o que eles têm a dizer, mas eles têm que te provar. Para você acreditar nisso, precisa que eles provem isso. E eles não podem provar, e de fato eles não podiam provar. Paulo acaba com eles de uma maneira elegante e sem entrar em muitos delitos. E aqui vem uma coisa, meus amados, porque às vezes nós pensamos naqueles textos que o Pedro fala que a gente não deve se vingar, se o nosso inimigo nos faz mal, a gente tem que abençoar e tudo mais, e às vezes há extremos nisso e as pessoas não sabem como se lidar com isso. Quer dizer, ser cristão e deixar todo mundo fazer o que quiser com você? Não necessariamente. É revidar? Não necessariamente também. Mas qual é o equilíbrio? Eu acredito que, tendo a possibilidade coerente de defender o seu direito, te dando essa possibilidade, fazendo isso com toda a diligência, fazendo isso com respeito, você pode fazer. Mas há momento quando não há para fazer nada, é apenas aceitar o sofrimento, a injustiça. Mas veja como Paulo, ele teve a oportunidade, foi pedido que falasse, e ele fez uso de um direito dele. Porque às vezes nós cristãos vamos para um extremo, não, eu prefiro perder, deixa para lá. Não é deixar para lá. Se tem uma oportunidade legal de a gente defender o nosso direito, a gente tem que saber o que é justo e defender. Então eu sou a favor que nós defendemos, ao mesmo tempo que quando Deus nos chama ao sacrifício, a fazemos. Mas eu acho que Paulo fez isso por outro motivo ainda. Deus deixou claro que ele haverá de testemunhar sobre ele em Roma. Então, para a mente do Paulo, para mim seria a mesma. Se Deus me falou que eu tenho que testemunhar em Roma, significa eu tenho que chegar em Roma. Eu vou chegar em Roma. Mas aí, e essa é a soberania de Deus. Mas a verdadeira soberania de Deus, ela é vista na nossa prática, quando nós entendemos diante disso qual é a nossa responsabilidade. E ela anda junto, passo a passo, com a nossa responsabilidade. E os calvinistas fazem um erro muito grande quando não sabem equilibrar a soberania de Deus com a responsabilidade humana e ver como essas coisas andam junto. O apóstolo Paulo, ao saber que ele tem que chegar em Roma, da parte dele, ele faz tudo que depende dele, de se manter vivo, de se manter inocente e não cair no meio do caminho. Por exemplo, ele faz uso da cidadania dele romana mais cedo. Ele fala, eu sou romano. Já ele começa a receber um tratamento diferente. Aqui ele tem a chance de se defender, ele o faz, ele não deixa molhar. Deus sabe, estou nas mãos de Deus, Deus disse que eu vou chegar em Roma, estou nem aí com nada e não vou fazer nada, deixa eles falar, eu vou ficar quieto na minha humilde. Não, meu irmão, não é assim. Eu sei que eu vou chegar em Roma e eu vou me defender, então eu vou agir coerente com isso. Quando Paulo sabia que deveria ser preso, aí não tem mais defesa. Como Jesus muitas vezes, quando eles quiseram matar os judeus, ele se fez invisível no meio deles. Mas quando chegou no jardim de Getsemane, que sabia que dessa vez chegou a hora, era para morrer mesmo, ele disse, Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice. Mas se não for possível, faça-se a sua vontade. E ele não fugiu. O Pedro disse, olha, temos aqui algumas espadas, a gente pode ir para a briga. E Jesus disse, não, Pedro, não sabes tu que eu teria à minha disposição 12 legiões de anjos, se eu quiseste, e eles iriam lutar por mim? Eu poderia sair dessa ileso, mas eu entendo que dessa vez é para morrer. É a vontade de Deus que eu vou em frente e sofro essa injustiça. E é tanto
que quando chega diante do Pilatos Pôntios, ele não se defende. E o fato de ele não se defender é usado como grande exemplo na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, quando nos diz para seguir o exemplo de Cristo, que diante dos seus acusadores ele não disse nada, ele não revidou. É tanto que Pilatos olhou para ele e diz: a mim não respondes? Não sabes tu que tem autoridade de te libertar? Ele fala: não terás nenhuma autoridade, se não te for dada por meu Pai. E com isso encerrou a conversa, porque ele sabia que ali não valeria a pena levar o papo adiante para argumentar e de alguma forma escapar, porque ali se tratava de outra coisa, era a vontade de Deus que queria ir ali, não eram seus acusadores, mas em jogo era a vontade de Deus. Então, quando a vontade de Deus era para Paulo ir para Roma, Paulo, ele usa dos seus direitos e ele faz a sua defesa. Então a gente tem que saber se portar diante das situações. Ele diz: eles não podem provar nada. Porém, e aí ele não esconde o fato: sim, eu sou cristão, sim, eu faço parte do caminho que eles estão falando, mas esse aí não é do jeito que eles falam. Porém, confesso-te, segundo o caminho, a que ele chama de seita, assim sirvo ao Deus do nosso Pai, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei no escrito dos profetas. O que eles dizem? Ele tenta agora pincelar e mostrar o que é esse caminho que ele chama de seita, porque quando você diz que é uma seita, é induzido a pensar tudo que não presta, e que prega algo errado, contrário, que faz todo tipo de prática. Mas Paulo diz: deixa eu te dizer, no entanto, o que essas que ele chama seita faz e acredita. Diz: assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, não diz dos meus pais, diz de nossos pais, usa o plural, se referindo aos judeus que o acusaram. Eu sirvo ao mesmo Deus que ele. Nós encorajamos a fé no mesmo Deus. Além do mais, acreditamos em todas as coisas que está de acordo com a lei e os profetas. Nós, de fato, nós não somos contra a lei e os profetas. Pelo contrário, a nossa seita, como vocês a chamam, é aquela que de fato é a guardiã do que está escrito. Nós encorajamos, nós professamos isso, nós somos de acordo com isso. Então, como eu posso ser culpado de ser contra a lei, quando a nossa própria seita, que vocês a chamam, na sua base doutrinária e filosófica, ela é a favor da lei e dos profetas? Quer dizer, essa é a nossa confissão. Vocês acusam a gente que é contra a lei, mas na verdade nós acreditamos de fato na lei. E a própria lei, os profetas, que nos dá fundamento para acreditar em Cristo. Então veja, a própria fé dos cristãos era igual a deles. E os cristãos era algo que de fato enfatizava, não haveria como lutar contra, porque era a própria fé, é o que eu própria fé, como eu vou lutar contra o que eu mesmo não acredito? Então com isso ele já diz na frente do Félix e deles: eu acredito no que vocês dizem que eu não acredito. Vocês me acusam que eu luto contra a lei, mas eu estou acreditando na lei. Eu já estou dizendo que acredito na lei, o que vocês querem mais? E aí ele vai adiante, diz: tendo esperança em Deus, como também estes têm. Nós nutrimos a mesma esperança de que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. E Paulo aqui nesse ponto, ele fala da mensagem do Evangelho sutilmente, ele fala da ressurreição. E se você percebe, em todos os parágrafos onde Paulo precisou falar e se defender, primeiro em Jerusalém, diante da multidão, segundo diante do Sinédrio, e agora diante dessas autoridades, sempre o ponto central foi a ressurreição. No primeiro ele diz: após encontrar com Cristo ressurreto. Isso mudou a vida dele, isso fez ele acreditar no Evangelho. No Sinédrio falou: é por causa da esperança na ressurreição dos mortos que sou eu julgado hoje. E acabou com o Sinédrio também. E agora ele faz a mesma coisa. Ele fala: eu estou acreditando no que eles estão esperando e deveria acreditar também, na própria ressurreição. Como dos justos, como dos injustos.
E Paulo introduz a ideia do juízo, de qual ele vai falar mais tarde. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. E meus amados, aí que ele ataca eles. Ele disse: exatamente porque eu acredito na ressurreição, eu tenho uma postura diferente. Eu tento andar de consciência pura ou limpa diante de Deus, coisa que eles não podem dizer. Você sabe por que não pode dizer? Porque eles não acreditam de fato na ressurreição. E eu quero enfatizar uma verdade que já enfatizei em outros domingos. A primeiro, você acredita mesmo na ressurreição? Parece um fato lógico, né? Óbvio, mas não é tão fácil assim. Acredita mesmo você na ressurreição? Acredita você que haverá uma ressurreição dos mortos, dos justos e dos injustos? Você não acredita nisso? Você perde seu tempo na igreja. O cristianismo não tem fundamento sem isso. Você perde seu tempo e seu dinheiro. Mas veja bem, não é apenas uma filosofia em qual, de certa forma, você concorda com ela. É diferente você realmente acreditar e concordar. Parece que é a mesma coisa, mas para mim não é. Filosoficamente a gente acredita que Jesus ressuscitou, essa história e tal, mas você acredita na ressurreição dos mortos? Acredita nela de modo que essa impacta você e leva você a agir? Ela mexe com você? A primeira realidade é que a ressurreição é um fato, é um evento possível e que vai acontecer. Não é uma probabilidade, é uma realidade com a qual todos nós vamos nos lidar mais cedo ou mais tarde, crendo ou não, querendo ou não. A ressurreição vai ser um fato. A segunda coisa, a ressurreição traz consigo a ideia que nós vamos estar diante de Deus dando conta da nossa vida. Porque não diz que vai ressuscitar apenas o justo ou o crente. Diz que vai ressuscitar o injusto, aquele que não crê, que vive na injustiça, quanto o justo. Os dois vão ressuscitar. Isso não tem a ver com a fé. Ressurreição é um evento criacional que Deus o fez a existir e o vai cumprir independente da fé, do pecado, de qualquer coisa. A ressurreição é um fato para toda a humanidade criada. Você vai ressuscitar. O problema não é esse. Isso não é uma coisa de que você tem que ter medo. Você vai ressuscitar. O problema é depois, porque a ressurreição, se você acredita de fato, naturalmente isso vai ter que te levar a pensar: se eu vou ressuscitar, eu vou me lidar com Deus. Eu não vou poder fugir dessa realidade. E aí a pergunta é: se você fosse morrer hoje, o que é bem possível, e vai ressuscitar e encontrar com Deus, e Ele te perguntará: bom, por que eu devo te deixar entrar no meu céu? O que você diria? O que você faria? Não pensa: isso é besteira, não vai ser. Talvez não é hoje, talvez é amanhã, talvez daqui 50 anos, mas de um jeito ou do outro vai ser. Você não vai poder abafar isso na sua consciência, na sua memória por um longo tempo. Mais cedo ou mais tarde você se lida com isso. E por incrível que pareça, nessa pandemia nós pensamos um pouco mais nisso. A morte é cada vez mais presente, falamos nela em números o tempo todo. E acredite, hoje pode ser seu último dia, por mais jovens que você seja, por mais saudável que você seja, por mais improvável que pareça, hoje pode ser seu dia. E não é algo assustador que eu estou dizendo. Jesus induziu essa realidade. Você lembra quando Jesus disse daquele rico, homem de negócio, rico, fazia planos, estava tudo bem, parece, tanto com os negócios quanto com a saúde dele. Ele diz: olha,
eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, lá, 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 lá. Fez muitos planos. E ele disse: seu louco, e tu não sabes que hoje vai dar conta da sua alma, e tudo que você tem vai sobrar para nada. Então, se você vai dar conta hoje da sua alma, o que será de você? Porque a resposta correta ao acreditar de fato em ressurreição deve conduzir você ao temor de Deus e a viver em santidade. Não é porque seus desejos carnais acabaram, mas é porque você acredita que vai se lidar com Deus. Isso traz o temor em você, que Ele faz afriar os seus desejos carnais e lutar para viver como Deus quer. Veja isso. Por isso que eu acredito na ressurreição do justo como do injusto. Por isso, diz Paulo, exatamente que acredito, também me esforço ter a consciência pura diante de Deus e dos homens. Eu tanto tenho uma vida correta, Deus sabe o meu coração, e também diante dos homens. E tem um versículo que eu vou fazer questão de ler em primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, ele diz o seguinte: versículo 2 e 3: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E aqui fala de como o cristão será, o cristão que acredita na ressurreição e tudo mais, que será como Cristo. E aí ele continua dizendo: e assim mesmo se purifica tudo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Em outras palavras, quem tem essa esperança que vai ressuscitar e vai estar com Cristo e vai ser com Ele, porque diz ele que é crente, portanto esse se purifica. É essa a ação natural, consequente daquele que de fato crê na ressurreição de Cristo. Estes, portanto, se purifica como Ele é puro. Segue seu exemplo. Ele quer ser como Ele, porque sabe que esse é o seu futuro. Eu sei que o que me espera é ser como Cristo. Portanto, eu vou buscar ser já como Ele. Então, de duas umas: se você não busca crescer, ser um homem maduro, para que assim tenha uma vida de santidade, agradando a Deus e não a você mesmo, de duas umas: ou você não acredita de fato na ressurreição de Cristo, por isso estou nem aí como você vive a sua vida, você é irresponsável com a sua vida, é irresponsável com a igreja e com tudo, então você não acredita na ressurreição. Não, mas eu acredito. Você não acredita, não, vai por mim. Não somente que não acredita, você não aceita isso, você não é um cristão, e o julgamento de Deus te espera, pode ter certeza disso. Ou existe uma segunda opção, que eu acho que ninguém deveria se confiar tanto nessa, mas ela existe. Você é cristão, você acredita na ressurreição, mas você é totalmente carnal, e você deve se arrepender, porque acreditar na ressurreição envolve se purificar. Ela muda seu andar. Paulo diz isso em seu discurso o tempo todo. O que mudou o meu caminho foi que eu encontrei com Cristo ressurreto, e portanto eu não pude ser mais o mesmo. Eu também era perseguidor do caminho, mas ao encontrar com Cristo ressurreto, isso acabou com minha vida, me transformou, geral. Então, se a ressurreição de Cristo não te transformou, se você não se relacionou nunca na sua vida de verdade com Cristo ressurreto, acreditando que Ele é vivo mesmo, e que você vive perante Ele, então isso não mudou sua vida, e nem pode mudá-la.
a não ser que você decide ter um encontro pessoal com Cristo pela sua graça. E aí você tem a sua vida transformada. Paulo, é disso que ele está falando. É porque eu acredito nisso, por isso eu estou andando desse jeito. Eu posso dizer porque eu acredito. Depois que apoio, Paulo fala da sua prática. Eles não disseram que ele é uma praga. Eles não disseram que ele não ama o povo judeu, a lei e tudo mais. Mas olha o que ele fez e pôde ser provado. Depois de anos que ele estava no mundo gentílico, depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer ofrendas. Eles estão me acusando que eu estou fazendo sei lá o que entre os judeus, mas depois de anos no mundo gentílico, eu juntei coisas para eles comer, porque eles estavam perdidos, havia uma grande fome em Jerusalém, e Paulo se importou com eles. Ele não disse que vinha trazer esmolas apenas para os cristãos ou para a igreja, disse para a nação. Paulo, ele persuadiu as pessoas e as igrejas ao redor do mundo por onde ele foi, juntou dinheiro e coisas e trouxe em sua jornada para doar e para ajudar na fome de Jerusalém que havia naqueles tempos. Em outras palavras, governador, eles vêm aqui me dizer que eu sou uma peste, eles vêm me acusar, mas quer saber, eu venho ajudar a minha nação, eu amo minha nação, eu trouxe esmolas para minha nação, e isso tu pode ver, porque são coisas práticas, existe dinheiro, são comida, roupas, está lá, pessoas beneficiadas, é isso que eu fui fazer. E muitas vezes as pessoas acusam os cristãos, mas eles são o que mais vivem para o benefício dos outros. Eu vim trazer oferendas, esmolas à minha nação, e fui nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento, sem tumulto. Nessa prática, qual prática? De trazer esmola, de trazer ajuda, sendo purificado e provado que eu me purifiquei, porque gastei para 4 homens raspar a sua cabeça. Isso era a prova cabível judaica que Paulo não fizera nada de que ele era acusado. Ele tinha prova, ele foi achado purificado, e diante disso eles não poderiam dizer nada. Por isso é importante, como a Bíblia diz, para a gente não sofrer como aqueles que fez algo ruim. Ter um bom testemunho de quando ninguém no final pode falar mal da gente, mas no final não pode dizer nada. Foi nessa prática que alguns judeus da Ásia, não foram nem esses aqui, me encontraram purificado no templo, sem ajuntamento, sem tumulto, os quais devia comparecer diante de ti e acusar, se tiverem alguma coisa contra mim. Paulo sabia muito bem a lei romana. Em outras palavras diz, esses caras nem prestam estar aqui presente. Paulo acabou com todo o argumento dele, porque Paulo diz para eles, quem deve me acusar é quem me achou lá, e esses aqui não me acharam coisa alguma, eles não estavam no templo. Então, sim, teve pessoas da Ásia, e se eles querem me condenar, que venham me acusar. Cadê meus acusadores? Eles não estão aqui, esse é terceirizado, isso aqui não tem nada a ver, eles não me acharam em templo coisa nenhuma, e acabou com eles de vez. Félix, você quer ver alguma coisa? Então chama aqui, se eles querem me ajudar, que venha eles para me acusar. Eles sim podem vir, mas esses não. Esses não têm palavra, esses não têm autoridade para estar aqui. Paulo acaba com eles. Só que estes não vieram. Estes não vieram. Porque ele sabia das leis romanas, porque eles viviam no Império Romano. E ele sabia que não teria êxito. Pelo contrário, ele sabia que corria risco de eles serem acusados por criar tumulto. Sabe por quê? Porque aconteceu uma vez em Éfeso, que Dimitri e com outros que trabalhavam com prata, fizeram uma grande multidão para acabar com o apóstolo Paulo. Mas aí
Tipo, o prefeito da cidade apareceu lá. Qual o problema de vocês aqui? Você sabia que nós corremos risco de ser acusados de tumultuação, porque nós não temos argumento aqui contra Paulo? Aí foi todo mundo embora para casa. E ele disse: Dimitri, se ele tem alguma coisa, que venha ele para fazer a coisa, e venha fazer no lugar certo, não em praça pública não. Tem lugares e horas específicas para isso. O que mostra que sempre eles agiram quando o mal age. Ele nunca age conforme a lei, ele burla a lei. Ele diz que respeita a lei, ele clama a lei, mas ele burla a lei. Aqueles que falam de nós, que somos, ou discriminadores, ou seja lá como você quer, eles clamam a lei, e essa lei eles pisam com todas as palavras em pé quando acusam. Porque se eles guardassem a lei do que eles acusam, eles jamais poderiam acusar. Porque assim como eles têm direito de dizer o que eles acreditam, eu também tenho direito de acreditar, e eu não vou em julgamento com eles, mas eles vão comigo. Então eles não respeitam a própria alegação deles mesmos. Por isso esse mundo é infeliz, porque julga e eles pisam no que eles mesmos julgam. É isso que aconteceu aqui. Que vem a eles. E é assim que aconteceu com Dimitri. E sempre faz as coisas diferentes, sempre no tumulto, nunca faz pelas vias corretas. Por isso que a gente deve ser atento e não nos deixar levados por medo, por tudo isso. Ou estes mesmos, já que estão aqui, digam que iniquidade acharem em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Senhor, a não ser por a frase que eu disse: eu sou julgado aqui por causa da ressurreição dos mortos. Eles não estão aqui? Bom, que te diga na verdade por que eles me acusaram. O que o apóstolo Paulo disse? Ele disse: nada com nada até agora. Diga então, pelo que eu estou acusado. E aí o Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa. Por que você acha que Félix adiou a causa? Quando diz que ele conheceu, em outras palavras, ele conheceu de forma favorável, positivamente sobre o caminho. Ele tivera bom testemunho dos cristãos. Porque se ele era contrário, ele poderia não adiar e poderia acabar com o apóstolo Paulo. Mas quando adiou, dá a ideia que ele, de certa forma, sabia positivamente acerca do caminho. Segundo, a esposa dele era judia, então ele conhecia muito bem como um judeu pensa. Então ele fala: quando descer, agora veja como ele dá uma tapa na cara dos acusadores. Quando descer o comandante Lícios, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. O que isso está dizendo? Lembra o que eles disseram para o Félix? Lícios vem aqui com toda a força, tirar do meio nosso. E o que Félix faz? Volta atrás e diz: cuidado, eu vou esperar por ele para me dizer, não vocês, o que aconteceu. Aí eu vou saber do que aconteceu. Em outras palavras, eu não acredito que vocês estão dizendo. E mandou o centurião que conservasse Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o serviram. Veja como Paulo ganha respeito. Ele é protegido, ele não é impedido de ser visitado. Paulo, daqui para frente, ele é tratado dessa forma até o fim. Deus é aquele que conduz a sua história para que Paulo pregasse. E veja como já nessa situação o próprio Félix vem com a sua esposa, com a sua mulher, e queria ouvir sobre a fé em Cristo Jesus. Você quer ouvir sobre a fé de um acusado, que você acha que ele é o acusado? Não, né? Mas isso mostra que Félix também não acreditava que Paulo fez alguma coisa que merecia ser preso. E ele queria saber disso. Veja como ele estava interessado de fato nisso. E trouxe a sua esposa, que era judia, para ouvir o apóstolo Paulo. Então veja, Paulo já agora virou um tipo de guru, de mestre, que ele ensinava a palavra de Deus, como você vai perceber daqui para frente. Via pessoas até ele, e ele, até imperador, via de curiosidade para falar com ele, como vamos ver mais tarde. E Paulo prega a Jesus. E aqui diz: dissertando ele acerca, e agora Paulo é que ele prega, que às vezes a nossa pregação é só: Jesus te salva, Jesus te ama,
Levanta aí a mão para acreditar nele. Paulo não foi bem assim não. Ele falou da justiça, do domínio próprio. Quem nesse mundo ouve um evangelista hoje no Brasil evangelizando, falando de domínio próprio? Vai me dizer qual é. Paulo fala para ele do domínio próprio, de justiça, e do próprio juízo vindouro. Não é errado pregar do inferno, não, devemos pregar o amor de Deus. Falar muito do inferno, do medo do inferno, não é falar, não, mas Paulo estava falando do juízo eterno. E juízo eterno tu acha que é o quê? É tu ir para o inferno se tu não crê. É exatamente isso. Não pensa que vai para outro lugar, é para lá que vai. E então, Paulo fala para ele, e diante disso, veja que o cara ficou totalmente atormentado por isso. Por agora, amedrontado, disse: por agora pode retirar, eu vou te chamar outra vez. Já chega, a mensagem já começou a impactar ele. Mas aí, veja, homem, corrupto é corrupto, seja ele romano, brasileiro, romeno, sei lá o que for. Aqui diz que ele chamava Paulo também, não só porque eu queria dar fé, porque queria alterar alguma coisa dele. Mas que coisa triste quando você tem a chance de ouvir o evangelho, mas você está interessado de fato em bens. E não tem muita gente que vai na igreja só para ser abençoado, só para receber alguma coisa? Não vai? Vai. As igrejas neopentecostais são cheias disso. O povo vai para lá para quê? Para enriquecer, para ganhar casa, para ser liberto, para sei lá o quê. Vai para fazer negócio. Que tristeza você, em vez de aproveitar a igreja para crescer espiritualmente, que tristeza você aproveitar de Cristo apenas para se dar bem na vida. E a Bíblia diz: se vocês colocaram a sua esperança em Cristo apenas por causa dessa vida, são dos mais miseráveis possíveis. Porque não é para isso. Porque nessa vida nós somos chamados, se possível, sacrificar o que temos para o Evangelho. Mas ele queria dinheiro. E tem pessoas que às vezes se aproximam da gente, acham que a gente é idiota, né? Que a gente não percebe às vezes. Se aproxima só para receber alguma coisa. Não, eu vou vir na igreja, tá? Vai na igreja, mas na verdade não tem interesse nenhum com o Evangelho. Na pequena coisa que vai dizer, eu vou dar para trabalhar, já vai embora. E infelizmente Félix ficou assim. E diz que preservou Paulo 2 anos lá, até que mudou o seu sucessor. E veja, como Félix ele queria ter o agrado do judeu, manteve Paulo preso. Então não era porque ele acreditava que Paulo poderia ser preso, mas ele não queria se dar mal com as autoridades, tudo político. Mas diante disso não era de fato Félix que o mantinha preso. Era Deus que tinha um plano para que Paulo chegasse em Roma. Não é isso que ele falou no capítulo anterior? Seja lá que Deus se usa de um governador corrupto ou de um justo, tanto faz. Deus vai fazer o que ele disse e Paulo chega onde deveria chegar. Então, meus amados, 2 anos em Cesareia. Ele tem um ministério lá 2 anos. E escortado. Sem vida dele está em perigo agora por mais nada, porque ele era um romano protegido. Veja que maneira de Deus trabalhar. Então, meus amados, pode ter quem for que se levanta contra nós. Pode os homens serem corruptos, mas até a própria corrupção e tudo vai trabalhar a nosso favor para cumprir a obra de Deus. Portanto, o que nos resta de verdade é saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não, vai ter vacina ou não vai ter vacina? Vai ter pandemia ou não vai ter? Vai ter um vírus ou não vai ter um vírus? O ponto não é esse. O ponto não é esse. O ponto é onde Deus quer que nós chegamos com isso. Aonde Ele quer nos levar, porque Ele vai nos levar aonde Ele quis. Se Ele precisar usar mais uma pandemia, mais um vírus, mais mortal do que esse, para acordar a gente, Ele vai fazer. Tudo faz que vai usar, mas vamos chegar lá. Ele vai operar em nós e através de nós os seus propósitos, custe que custar. Por isso cabe a nós acreditar, descansar e buscar a vontade de Deus. Amém? Vamos levantar em pé para orar, receber a bênção e encerrar assim essa noite. Pai nosso Deus, agradecemos ao Senhor
pela sua palavra. Agradecemos que o Senhor está em controle de todo o universo. O Senhor controla tanto justos quanto injustos e cumpre a sua missão através da sua igreja. Nos dá a diligência de descansar no Senhor, confiar no Senhor e viver uma vida de santidade servindo aos seus propósitos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação de Espírito Santo esteja conosco agora e para sempre. Amém.